Olá, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Antônio Filho e esse é o nosso quadro Listen to the Science. Hoje nós vamos falar sobre a seguinte temática, né? A diferenciação entre medicamento referência, genérico e similares, né? Quando vocês adentram a uma farmácia, são oferecidas inúmeras opções para a gente, né? Desde o medicamento genérico, o medicamento de referência, até mesmo medicamento similar. Mas vocês sabem qual que seria a diferença entre esses medicamentos? Então, para começar essa nossa conversa, eu vou trazer aqui para vocês a diferença entre um medicamento genérico e um medicamento de referência ou de marca. No medicamento genérico, como vocês podem observar aqui, a gente tem o nome da substância ou do princípio ativo responsável pela atividade biológica, né? No caso aqui, amoxicilina, essa aqui é a molécula da amoxicilina, ok? Ah, um outro importante fator é a tarja em amarelo nesses tipos de medicamentos, né? Indicando aí que tratam-se de medicamentos genéricos. Bom, essa lei de genéricos, ela chegou ao Brasil através da Lei Federal 9.787, lá em 1999, tá? Então, os medicamentos genéricos, eles têm essa seguinte, né, configuração. Um exemplo aqui, para vocês diferenciarem bem, eu tenho aqui a Novalgina, que é a marca, né, um medicamento de referência, o Anador, e eu tenho aqui um genérico, né, que é a dipirona monoidratada. Se vocês observarem aqui, ó, todos os três medicamentos, eles estão na mesma concentração. 500 miligramas por ml, 500 miligramas por ml, 500 miligramas por ml. Então, na ausência da Novalgina, né, que é um de marca, você pode optar pelo Anador, a substância é a mesma, dipirona. Então, aí se você não tiver nem a Novalgina, nem o Anador, vocês podem recorrer ao genérico, né? Aqui no caso o fabricante é a Medley, e eu tenho aqui a dipirona monoidratada, ok? Então, esses três medicamentos são medicamentos utilizados, né, no combate da febre e de dores, ok? Bom, e a diferença entre um medicamento similar e o medicamento de referência? Bom, no medicamento de referência, né, ou de marca, a gente tem aqui o nome comercial, né? Eles têm o mesmo princípio ativo, a mesma forma farmacêutica, ou seja, ele vai ser líquido, um xarope, vai ser comprimido, enfim, a mesma via de administração, oral, venal, não é isso? Muscular. Agora, o que que eles têm de diferente? Prazo de validade, a embalagem, até mesmo a rotulagem. Então, o preço, por exemplo, pode variar de um medicamento de referência para um medicamento simular em função aí, né, desses materiais que são utilizados, que podem ser mais caros ou não. E finalmente um exemplo aqui para mostrar para vocês bem aí essa questão dessa diferença, né? Nós temos um medicamento chamado omeprazol, é utilizado aí no tratamento de gastrite, refluxo, né? Quando também se faz um tratamento com remédios como antibiótico, um tratamento mais prolongado, o médico geralmente receita o omeprazol para proteger o seu estômago, né, como protetor estomacal. Então, eu tenho aqui o omeprazol e tenho também, ó, a gente tem também o pantoprazol. Se vocês observarem aqui, ó, olhando a molécula do omeprazol e do pantoprazol, são moléculas diferentes, embora eles tenham o mesmo efeito biológico, né? Seria a diminuição da acidez estomacal, mas aqui no pantoprazol eu tenho átomos de flúor, enquanto que no omeprazol eu não tenho átomos de flúor. Se vocês olharem o preço desses medicamentos, o omeprazol está em torno de R$ 25, enquanto o pantoprazol custa em média R$ 40. Claro, isso varia de laboratório para laboratório, enfim. Então isso a gente chama, né, a gente chama de medicamentos intercambiáveis, né? Então você pode substituir um pelo outro, né? Embora sejam medicamentos diferentes, eles têm, né, eles são utilizados para mesmo, né, com a mesma finalidade, ok?
Bom, mas por que que os remédios genéricos, eles custam mais em conta? Primeiro, eles são cópias de medicamentos já conhecidos, não precisam de grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento, né? Os medicamentos ditos de grife ou de marca, eles gastam com publicidade para vender mais, e esse custo a mais é repassado, né, para o consumidor. Muitas das vezes também, né, tem misturas de enantiômeros, às vezes o da marca passa por um processo de purificação, isso, né, acaba encarecendo um pouco mais o medicamento. E para finalizar, a gente tem uma relação aqui forma enantiométrica, X atividade biológica, né? Só para deixar bem claro o que, que são enantiômeros, são isômeros, ou seja, são moléculas que possuem a mesma fórmula molecular. Nesse caso, essas moléculas têm a mesma propriedade química, a mesma propriedade física, mas elas se diferem, né, no fato, numa atividade chamada atividade óptica, né? Então, como exemplo aqui, eu trouxe aqui a molécula da talidomida, eu tenho aqui a forma R e a forma S, isso está relacionado com esse carbono aqui chamado carbono quiral, né? Então, esse R aqui, talidomida do tipo R, ela era administrada, né, com fins sedativos, né? Muitas mulheres grávidas utilizavam, inclusive, para aqueles enjoos que são muito comuns no início da gravidez. E a talidomida S, ela é teratogênica, né? Causa deformação, né? No feto, né? As crianças, né, nasceram aí, né, com deformações, né? Inclusive, tem um livro famoso de um pediatra americano chamado Filhos da Talidomida, que são aquelas crianças que nasceram na década de 60, década de 70, porque as mães fizeram, né, o uso da talidomida do tipo S, né, o isômero S da talidomida, que tem atividade teratogênica. Então, a partir daí, a indústria farmacêutica leva muito a sério essa questão, né, do isômero, do enantiômero que está ali na fórmula, né, para saber se o outro isômero tem alguma atividade biológica indesejável. Então, eu peguei aqui um artigo, ó, Os fármacos e a quiralidade, uma breve abordagem, lá da professora Vera Lúcia, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é um artigo antigo, lá de 97, mas ele traz alguns exemplos emblemáticos, por exemplo, o etambutol, a sua forma SS, ele funciona como um tuberculostático, ou seja, ele combate lá a tuberculose, mas a forma RR pode provocar cegueira. Então, está aí a molécula do etambutol, ah, aqui o medicamento, né, que é comercializado. A gente tem também, ó, o salbutamol. Meus filhos usam muito isso aqui, eles são alérgicos, né? Então, o salbutamol, na forma R, né, essa aqui, ele possui atividade biológica 80 vezes maior do que a forma S, né? Então, nesse caso, a forma S não causa nenhum problema, né? Mas ele não tem a atividade, né, que o outro tem, né? É vendido comercialmente aí, né, com o nome de Aerolin, né, o sulfato de salbutamol, tá? Então, é preciso que tenha esse cuidado, né? Quando a gente vai comprar um medicamento também, né? E às vezes o fato desse medicamento estar naquela forma daquele isômero, que é o que tem atividade biológica na forma purificada, às vezes deixa ele um pouquinho mais caro também, ok? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Na nossa próxima aula, aliás, nosso próximo bate-papo, não é bem uma aula, isso aqui é um bate-papo. Nosso próximo bate-papo, vamos falar um pouco dos micro-organismos, né? Vou mostrar para vocês muitas substâncias que são retiradas de fungos, de algas, né? De organismos marinhos e que têm nos ajudado aí no combate de muitas doenças, ok? Então era isso, gente. Desejo a vocês uma ótima semana e semana que vem tem mais Listen to the Science.